todas as coisas, que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quero cumprimentar você com a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. É uma alegria sempre muito grande estarmos aqui compartilhando um momento da palavra do Senhor, um momento de alegria de poder entrar na sua casa. Nós estamos aqui, você está assistindo o canal 23, a Star News, aqui em Penápolis. E este é um programa do Ministério Fonte de Vida. E a cada 15 dias nós trazemos uma porção daquilo que Deus quer realizar na sua vida. Esteja atento, você que está me assistindo, abra o seu coração, abra a sua mente, fale com o Pai para que essa porção da palavra possa vir de encontro à sua necessidade. Se você abre o seu coração, você pode receber cura, você pode receber libertação, você pode receber um conforto, um consolo da parte de Deus nesta tarde para a sua vida. No último programa que nós fizemos, falamos a respeito de sermos filhos de Deus. E é interessante que é muito bom quando nós entendemos que somos filhos de Deus. Somente que algumas pessoas, mesmo sabendo que são filhos de Deus, não aceitam ser corrigidos por Deus. Qual é o pai que ama o seu filho? Qual é o pai que tem interesse no seu filho? Qual é o pai que conduz o seu filho ao triunfo, à vitória, a um crescimento sadio, que não corrija o seu filho? E Deus, o nosso Pai, como Pai, né, das nossas vidas espirituais, nós fomos enxertados no seu reino. Ele é o nosso Pai, através de Jesus Cristo. Então, Ele também, de uma forma muito especial, Ele quer nos corrigir, Ele quer nos exortar, Ele quer falar conosco. Neste momento, abra o seu coração, porque é desta forma que você pode receber um grande livramento, uma cura, algo especial para a sua vida hoje. Nós estamos aqui com a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, aberta no livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, aqui no capítulo 12, ele fala exatamente a respeito da correção de Deus para com os seus filhos. Então nós, de uma forma muito assim, devagar, e analisando cada versículo que eu quero ler nesta tarde, nós vamos falar com você e ler e tentarmos receber do Senhor o seu recado para nós, amém? O versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você: embaraço, impedimentos e pecados estão sempre andando juntos. Aqui está dizendo que nós devemos deixar o embaraço e o pecado que nos rodeia. Então, às vezes, dentro da própria família, dentro do próprio trabalho, no nosso círculo de amizade, nós não percebemos quando estamos rodeados, né, de embaraços do pecado que andam juntos na nossa vida, que são impedimentos para o crescimento na nossa vida. Aqui este versículo ele fala de perseverarmos na carreira que nos está proposta. Amados, Deus, ele propõe um caminho. Deus propõe uma carreira,
um crescimento dentro desta caminhada que Ele propõe para nós, para nos desembaraçarmos de tudo aquilo que nos rodeia e que nos faça mal. O que é que faz mal na sua vida? O que é que muitas vezes impede você de ser feliz, de ter paz, de ter saúde? Eu não sei o que é que impede, o que tem sido um embaraço, né, na sua vida, um pecado. E a palavra de Deus diz assim, olha, corra com perseverança a carreira que nos está proposta. E a carreira que nos está proposta por Deus, ela é cheia de bênção, de prosperidade, de alívio, de paz no Senhor, de alegria no Espírito. Então nós não devemos nem voltar atrás, não devemos retroagir nesta carreira que Deus propõe. A partir do momento que você recebeu Jesus Cristo, você anda com Ele. Então não volte atrás. Corra a carreira que foi proposta por Deus para a sua vida. Essa carreira não deve ser uma carreira onde nós estejamos descuidados, sem prestarmos atenção. Preste atenção naquilo que Deus propõe para a sua vida e faça com perseverança essa corrida que nós poderíamos chamar de corrida na fé. A corrida da fé. E como fazer isso? O verso 2, que dá continuidade à minha leitura, diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e hoje ele está assentado à destra do trono de Deus. Então, como correr a nossa carreira de forma perseverante? Só tem uma forma, amados, olhando firmemente para Jesus. Se somos filhos e temos um Pai que nos corrige quando erramos dentro desta caminhada, nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor. O autor é aquele que inventou, que criou, e o consumador, aquele que aperfeiçoou, que termina a nossa carreira de fé. Então nós devemos olhar exatamente para Ele. Onde iniciou a nossa carreira de fé? Onde começou essa caminhada com Deus? Onde Ele se torna pai e eu me torno filho? Começou a partir de Jesus. Então, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo, pela alegria que Ele receberia, da parte de Deus, por estar salvando a humanidade, então Ele suporta a cruz, Ele suporta o sofrimento por nossa causa, despreza tudo aquilo que foi ruim, a vergonha, e se assenta depois de vitorioso, de vencer a morte, à destra do trono de Deus. Então a nossa carreira, amado, se inicia através de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Caminharmos uma carreira proposta por Deus sem Cristo não tem nada a ver. Se nós não tivermos o Filho, não temos o Pai, O Pai e o Filho são um, e Jesus, ele foi enviado, ele se manifestou como Filho de Deus para receber, para ganhar o nosso coração, para trazer uma fé sobrenatural para a nossa vida. Ele é o autor de todas as coisas. E o versículo 3 diz assim: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Então, considera Jesus. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Amado, esse versículo é muito sério, porque ele fala de como Jesus resistiu, no momento, desde que ele nasceu até a sua morte, ele resistiu até o sangue, isto é, até a sua morte, até o sangue dele ser derramado.
combatendo contra o pecado. E aqui está dizendo que nós ainda não resistimos ao pecado até termos o nosso sangue derramado. Mas Jesus Cristo, Ele fez isso pela nossa vida. Ele resistiu ao nosso pecado. Ele combateu o pecado que estava na humanidade para ganhar, através do seu sangue derramado, a nossa vida. Né? Então aqui está falando de Jesus, do sacrifício. E aí então, no verso 5, começa a falar a respeito da exortação. Né? O verso 5 diz assim: e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. E Deus então, através da palavra dele e do autor aqui da carta em Hebreus, ele traz a palavra do Senhor para nós, dizendo assim: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendido. Correção e repreensão. Esse texto aqui, o título dele é Deus corrige os seus filhos. Então nessa carreira, amados, nós não sofremos como Jesus. E nós também não estamos derramando sangue como Jesus derramou. Só que tem uma coisa: nós somos exortados, corrigidos, repreendidos por Deus. E muitas vezes a pessoa que é filha, ela não aceita a correção do pai. É assim de forma natural quando nós temos o nosso pai carnal. É assim com os nossos queridos pais, aqueles que nos criaram. Muitas vezes não recebemos a exortação, a correção. E quando chegamos no momento de carreira da nossa fé, queremos agir da mesma forma. Somos corrigidos e não aceitamos. Somos exortados, repreendidos e não queremos receber. Amados, Deus é Deus. Deus é aquele que tem o controle de toda a nossa vida, de toda a nossa existência. Quando vier a correção, quando vier a repreensão por parte de Deus, Ele faz isso como pai. Ele diz: filho meu, não desprezes a correção. Filho meu, não fique aí desanimado quando por ele fores repreendido. Então Deus, Ele tem, acima de todas as coisas, de tudo e de todos, Ele tem o direito de nos corrigir, de nos exortar, de nos repreender nos momentos que nós necessitamos de correção. Quando nós erramos, nós temos que abrir o nosso coração e dizermos: Pai, o que é que o Senhor tem para me dizer? Pai, o que o Senhor tem para me falar, para me corrigir? Eu estou aqui de coração aberto para receber a correção do meu Pai, o nosso Deus, né? E o verso 6, continuando, falando a respeito da correção do Senhor, fala por que motivo Ele nos corrige. Então o verso 6 diz assim: porque o Senhor, Ele corrige a quem ama. E olha que interessante, Ele açoita a todo aquele que Ele recebe por filho. Por filho. Então, veja bem, se Deus corrige aquele quem ama, muitas vezes a correção ela é tão forte que nós sentimos como se estivéssemos tomando uma surra. Porque aqui está dizendo: Ele açoita aqueles a quem Ele recebe por filho. Você vai apanhar muitas vezes, você vai se sentir corrigido de uma forma, muitas vezes, tão forte pela parte de Deus, que você vai se sentir açoitado pela palavra, açoitado pelos pensamentos que Deus colocará no teu coração, na tua mente. Então, Ele faz isso, Ele corrige porque Ele ama. Amados, e nós estamos aqui na terra também como pais. Eu como mãe, você como mãe, né? O seu esposo
como pai. Talvez você tenha um filho casado que já seja pai, tenha filhos, você tenha netos como eu. E nós entendemos que todas as vezes que os nossos queridos falham, ou quando nós mesmos falhamos, somos corrigidos. Um deve exortar ao outro com amor. Dentro da família, quando nós erramos, nós devemos ser exortados uns pelos outros, por causa do amor. E Deus também faz isso, nós devemos aprender com Ele, né? Quando você corrige o seu filhinho pequeno, que ainda não entende muitas coisas, entenda que você está fazendo algo que Deus nos ensina. Exorte o seu filho que você ama, né? Corrija, traga ele para perto de você. Tenha um diálogo com o teu filho. Fala ao coração dele como Deus fala ao nosso coração. Então a palavra de Deus, ela é sábia. Ela traz respostas para tudo na nossa vida, né? E vamos ver aqui no verso 7 o que ainda diz a respeito da correção e da disciplina. Então veja bem, o verso 7 diz assim: é para disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Então estaremos largados, né? O filho a quem o pai não corrige é um filho que está largado a crescer, a adquirir uma personalidade não tratada, um caráter não tratado, uma vida completamente tocada pelas coisas mundanas e não corrigido. Ele pode lá na frente dar trabalho para você, dar trabalho para a sociedade, dar trabalho no próprio crescimento, nos relacionamentos. Então, olha só, é para a disciplina que suportais a correção, porque Deus nos trata como a filhos. Pois, qual é o filho a quem o pai não corrige? Amados, é muito sério. Nós falamos muito sobre família, falamos nas igrejas sobre relacionamentos familiares, falamos sobre obediência, falamos sobre sujeição. São coisas tão sérias. Espiritualmente, há um peso muito grande quando desobedecemos, quando não andamos debaixo das orientações do Pai. Deus, Ele nos deixou da sua palavra, Ele trouxe profetas, Ele trouxe apóstolos que fundaram a igreja, Ele trouxe discípulos que ensinaram, e ainda hoje Ele traz dentro da igreja de Cristo mestres, pastores, evangelistas, profetas. Para quê? Para trazer a sua palavra ao nosso coração. E quando a palavra chega, ela chega como ensino. E muitas vezes esse ensino fala de correção, de disciplina, de repreensão. Então a obediência, a sujeição é algo que tem que estar no nosso coração, né? Agora, olha a pergunta que nós vemos aqui no versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha só o que a palavra nos ensina, que o filho, quando não é corrigido, talvez ele nem se sinta como filho, mas como um bastardo, né? Como alguém que foi rejeitado, porque se o pai corrige quem ele ama, e ele não me corrige quando eu erro, eu posso me sentir uma bastarda, alguém que foi rejeitada, alguém que não é amada pelo pai. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, por mais dura que seja a correção no momento, por mais duro que seja a repreensão, por mais dura que seja, nós devemos nos sentir bem, porque nós vamos nos sentir filhos amados, filhos importantes. Alguém se incomoda comigo,
Alguém se incomoda com você? Alguém quer te ensinar algo novo? Alguém quer falar ao seu coração das coisas retas do Pai, as coisas perfeitas, né? A gente tem um estudo que nós sempre dizemos, principalmente para a Igreja do Senhor, que nós devemos nos tornar semelhantes a Cristo. Então, o nosso foco, a nossa base é a palavra de Deus e é a pessoa de Jesus. Tornar-se semelhante a Ele é amar como Ele amou, é obedecer como Ele obedeceu, é caminhar como Ele caminhou diante do Pai, é estarmos imitando a sua caminhada, a sua carreira nesta terra, o seu período de discipulado, de ensino nesta terra, o seu ministério maravilhoso, e foi de obediência, foi de retidão. Ele teve uma vida sem pecado. Ele é o nosso alvo, o nosso exemplo, né? Então, olha só o que é que diz ainda no final deste capítulo aqui, até o local onde eu quero chegar. Além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? A pergunta é muito clara. Se nós obedecemos os pais naturais, como não vamos obedecer a Deus? Como Deus não terá um domínio sobre a nossa vida se até os pais terrenos devem ter? Os terrenos, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este Deus, o Pai espiritual, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Olha que interessante. Por que é então que Deus nos corrige? Porque Ele quer que nós entremos numa caminhada, numa carreira de santidade, como a sua, como a do Filho, né? Como a carreira do Filho, como aquilo que Deus nos propôs. Nós devemos caminhar uma carreira de santidade. E, na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, mas de tristeza. Todavia, contudo, depois ela vai produzir um fruto de justiça naqueles que têm sido exercitados por ela. Então, a correção no momento, nós podemos até dizer, eu não gostei, eu não deveria ser corrigida dessa forma. Vai trazer um peso de tristeza, mas depois um gozo, uma alegria, por exercermos e por termos como consequência da correção um fruto de justiça. Amém, meus irmãos? Nós temos que entender isso. Há uma consequência, há um retorno para aqueles que abrem o coração e aceitam a correção, né? Há um fruto pacífico de justiça. Portanto, levantai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que é manco não se desvie inteiramente, mas antes ele seja curado. Aqui está dizendo que aqueles que não andam retamente são considerados como mancos, como enfermos. E aquele que está enfermo necessita de cura física, cura emocional, cura espiritual. Então, a orientação nesse texto, aqui em Hebreus, capítulo 12, até o verso 13, nós lemos, fazei veredas direitas para os vossos pés. Caminhe retamente. Não deixe que os embaraços e o pecado andem com você, mas caminhe uma carreira de fé, uma carreira abençoada por Deus, e que lá na frente, depois de você ter vivido uma vida longa com Deus, obedecendo ao Pai, você possa dizer como Paulo, que teve a sua vida totalmente transformada. Paulo teve a sua vida
totalmente transformada. Então, em 2 Timóteo, eu quero ler um versículo para você que diz assim, 2 versículos, 6 e 7 do capítulo 4, 2 Timóteo. Quanto a mim, disse Paulo, eu já estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que ia morrer. E ele diz assim no verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu quero repetir este versículo para você. Combati o bom combate. Nas guerras, nas lutas entre o pecado, entre os embaraços desta vida, Paulo disse, eu combati um bom combate. Eu venci. Ele diz, eu acabei a carreira, eu fui até o final. E acima de tudo isso, eu guardei a minha fé, o meu coração. A minha fé está em Cristo. A minha fé está em Deus, que me corrige. Que cada um de nós possamos abrir o nosso coração e sermos corrigidos. Talvez ainda nesta tarde, nesta noite, neste dia, tenhamos que ser corrigidos por Deus. Eu não conheço o teu coração, mas Deus conhece. E o Espírito de Deus que habita em você, que habita em sua casa, Ele pode ministrar o que Deus quer fazer para te libertar e para te curar. Eu quero orar neste momento, encerrando a minha palavra e convidando você a estar conosco todos os programas da Star News, canal 23, através do Ministério Fonte de Vida. Seja conosco em todos os momentos e nos apoie também nesse trabalho. Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo por este momento de bênção, de glória, e que verdadeiramente, Senhor, o Senhor possa estar nos corrigindo e nos exortando, nos repreendendo nos pecados, nos erros, nos embaraços, para que tenhamos uma carreira abençoada, um caminho proposto por Deus abençoado, e que cada lar neste momento, cada vida preciosa seja ministrada por Deus neste momento. E eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. A paz. Amém? Fiquem com Deus. A paz do Senhor. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas.